Olá galerinha, você está preparado para o Enem? Você quer se preparar para o Enem? Você quer uma forcinha em matemática? Então fica aqui comigo e você não vai se arrepender. Sou Francisco Marques e hoje vou ministrar aqui uma aula sobre função afim. Essa aula de hoje vai compor uma playlist de conteúdos para o Enem e, além do mais, esse vídeo e mais outros vão estar em um aplicativo, o BIMF, que em breve estará disponível na Play Store. Então vamos à aula. Nessa aula também eu vou falar sobre o que é uma função afim, seus coeficientes, vou falar sobre o gráfico da função, vou falar sobre o zero da função. Então vamos iniciar. O que é uma função afim? Função afim é uma função f dos reais nos reais. Chama-se de função afim. Essa função dos reais, que vai dos reais para os reais, chama-se de função afim. Quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x será igual a x mais b. Essa é o termo geral, a forma geral de uma função afim. Para todo x pertencendo aos reais. Esse x também tem que estar contido no conjunto dos reais. Bem, essa função afim tem essa forma geral aqui, esse termo geral. F de x igual a x mais b. Pode ser escrito esse f de x como y igual a x mais b. Onde, mais para frente no decorrer dessa aula, eu vou falar o que quer dizer esse a. O nome desse a é coeficiente angular e desse b é coeficiente linear. Mais à frente, no decorrer da aula, vou explicar para vocês como se calcula o coeficiente angular e qual é a função do coeficiente linear. Agora eu vou apagar o quadro para acrescentar mais conteúdo para vocês. Bem, eu vou falar aqui para vocês agora sobre o valor de uma função afim. O que é o valor de uma função afim? É um valor que esse f de x vai receber, vai adquirir para um determinado x. Ou seja, quando esse x for um valor, esse f de x vai adquirir um valor. Ou seja, a questão quer que determine esse f de 3 com essa função aqui. Eu tenho essa função f de x igual a 5x mais 7 e ela quer saber o valor desse f de x quando f de x for, quando for f de 3, na verdade. Então, usando essa função, tenho que f de 3 será igual a 5. Onde tiver x, eu vou colocar o 3. Então, 5 vezes 3 mais 7. Então, f de 3 será igual a 5 vezes 3, 15, mais 7, 22. Então, esse é o valor de uma função afim. Quando for esse x for 3, essa função afim terá valor 22. Ou seja, isso forma um par ordenado. Vocês lembram que eu falei na primeira lousa que essa função aqui, esse f de x pode ser escrito como y igual a 5x mais 7. Essa função aqui vai ser escrita assim. Então, esse valor aqui de f de 3 é o valor do y. Y aqui é 22. Y é 22 quando? Quando o x for 3. Então, já formou um par ordenado. O par ordenado dessa função aqui, que nós descobrimos agora, foi esse. O x sendo 3 e o y sendo 22. Esse é um par ordenado. Agora, vamos aqui para o segundo exemplo. É a mesma função, só que agora a questão quer saber quando for f de 8, quando x for 8. Então essa função aí vai, quando o x for 8, vai ser igual a 5 vezes 8 mais 7. Onde tiver x eu coloco o 8, que é o valor que a questão está nos dando. Então f de 8 será igual a 47. 5 vezes 8, 40, mais 7, 47. Então aqui formou outro par ordenado. Quando o x for 8, o y será 47. Então, assim na nossa próxima lousa, eu vou falar aqui sobre o gráfico da função. Então,
Isso daqui já serve para montarmos o gráfico dessa função. Já temos pares ordenados. Bem, na lousa anterior eu falei sobre o valor de uma função afim. No caso foi o valor dessa função afim aqui, o valor dessa função f de x igual a 5x mais 7, onde eu atribuiria um valor para x e encontraria o valor de y, ou seja, formaria um par ordenado. No caso, essa função aqui, quando f de x for 3, o valor de y dela será 22. Então, o par ordenado formado aqui é 3 e 22. Eu tenho o valor de x e o valor de y. Para essa ordenada, para quando x for 3 e y for 22. Mesma coisa aqui. Quando x for 8, o y será 47. Então, eu tenho outro par ordenado aqui, par x, y. Vocês sabem que para formar um gráfico no plano cartesiano, eu preciso de um par ordenado, um valor de x e um valor de y, para formar um ponto nesse plano cartesiano. Vocês sabem também, eu acabei esquecendo de dizer, que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Vocês sabem também que para determinar qualquer reta eu preciso de dois pontos. Eu não tenho como determinar uma reta só com um ponto. Essa reta aqui pode passar várias e várias retas por esse ponto. Eu não tenho como determinar uma reta só com um ponto. Eu posso determinar uma reta com dois pontos. Com dois pontos, somente essa reta eu posso determinar que essa reta passará por aqui. Mas só com um ponto se torna difícil determinar uma reta. Então, já temos dois pontos. O 3 e o 22 e o 8 e o 47. Temos esses dois pontos para formarmos esse gráfico. Então, é só ligarmos os dois pontos, o valor de x e o valor de y, tanto quando x for 3 e quando x for 8, e formarmos os dois pontos para formar essa reta, que é o gráfico dessa função aqui, f de x igual a 5x mais 7. Então, toda função afim que eu já afirmei, o gráfico dela é uma reta. E a reta que essa função aqui determina é essa. Vamos analisar outros valores. Aqui quando x for 5, 5 vezes 5, 25, mais 7, 32. Então quando x for 5, esse y aqui será 32. É só ligar o pontinho para cá que vai estar aqui contido nessa reta, vai estar em cima dessa reta. Então, todo o valor de x que for atribuído a essa função vai ser encontrado o valor de y e que podemos encontrar, marcá-lo aqui em cima dessa reta. Bem, é assim que a gente monta um gráfico de uma função afim. A gente atribui o valor de x e encontra o valor de y, formando um par ordenado. Esse par ordenado a gente marca no gráfico, marca no plano cartesiano e traça a linha do gráfico da determinada função que a gente tem. Então agora eu vou apagar novamente a lousa para passar mais um pouquinho sobre função afim para vocês. Bem, nessa lousa eu vou falar para vocês como determinar a função afim a partir de dois pontos distintos. Nas duas lousas anteriores, em uma delas eu falei sobre o gráfico e na outra eu falei sobre o valor de uma função afim. E o valor da função afim é quando atribuirmos um valor para x e descobrimos o valor de y. E lá na do gráfico, eu mostrei que esse x, juntamente com esse valor de y, formam um ponto no plano cartesiano. Esse ponto aqui, no caso, esse resultado aqui vai ser 2 e 8. Quando x for 2, o y vai ser 8. E aqui, quando x for 5, o y será 17. Pronto, temos esses dois pontos. E esses dois pontos determinam a coordenada num ponto no plano cartesiano. Esse valor é o valor de x e esse o de y. X e y. A partir desses dois pontos, o que nós queremos agora? Descobrir, determinar a função afim. Nós sabemos que a função afim tem essa forma, f de x igual a x mais b, onde podemos escrever y igual a x mais b. É a mesma coisa. A forma geral da função afim é essa.
Então nós devemos descobrir qual é a função afim que quando eu atribuo um valor, quando eu atribuo 5, vou obter 17. Quando eu atribuo 2, vou obter 8. Qual é essa função afim? Para isso, se nós só temos esses dois pontos, o mais sensato a fazermos é substituir esses dois pontos na equação do termo geral. Um de cada vez. Vamos substituir esse primeiro aqui. Então temos o valor de y, é 8. Então 8 será igual a A vezes o x. O x é o que? 2 mais o b, que não sabemos o que é. O que queremos descobrir, o A e o B. Então vamos dar uma melhorada aqui. 2A mais B é igual a 8. Obtemos essa equação do primeiro grau. 2A mais B igual a 8. Se nós fazermos o mesmo com esse segundo ponto, nós vamos obter 17 igual a 5A vezes 5 mais o B. Substituir onde for o x o 5 e o y, e onde for o y o 17. Então nós vamos obter essa daqui. Melhorando ela, nós vamos ter 5A mais B igual a 17. Agora nós temos duas equações do primeiro grau, essa e essa. Cada uma com duas incógnitas que nós queremos descobrir, o A e o B. Então, nós podemos juntá-las em um sistema. Fazendo esse sistema, no caso, 2A mais B igual a 8 e 5A mais B igual a 17. Temos essas duas equações. Vamos resolver esse sistema pelo método da adição. Vamos multiplicar a de cima por menos 1. Então vai ficar menos 2A menos B menos 8, igual a menos 8 na verdade. E embaixo vai ficar 5A mais B igual a 17. Agora temos essas duas. Resolvendo pelo método da adição, nós temos que os B se cancelam. Vai ficar 5A menos 2A, fica 3A igual 17 menos 8, vai ficar 9. Então 3A igual a 9. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, temos que A é igual a 3. É só dividir 9 por 3 e vamos obter A igual a 3. Então nós já temos o valor de A. Agora precisamos também do valor de B. Então vamos pegar a equação mais simples. Qual é a mais simples? Essa daqui, 2A mais B igual a 8. Para substituirmos o valor de A e encontrar o valor de B. Vou apagar aqui esse cantinho. Então pegando a mais simples, que é 2A mais B igual a 8. O A é o que? É 3. Então 2 vezes 3 mais B é igual a 8. 2 vezes 3, 6. Vamos deixar o B só aqui. 2 vezes 3 é 6. 6 passa para lá. Negativo. Então B será igual a 2. Então nós já descobrimos os dois valores que precisávamos. O B e o A. O A e o B. Agora nós podemos colocar no termo geral. Vou apagar aqui. O termo geral da função afim, que nós já escrevemos anteriormente, é y igual a x mais b. Se nós, y será igual, se nós já temos o a, que é 3x mais o b é 2. Então essa é o que a questão quer, o valor para nós determinarmos a função afim, que quando eu atribuir 2 a x, vou obter 8. Quando atribuir 5 a x, vou obter 17. Essa é a forma de determinar a função conhecendo dois pontos distintos. Vamos aqui só dar uma verificada. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Vou certinho. Quando for o x for 2, o y será 8. Quando o x for 5, 3 vezes 5, 15. Com mais 2, 17. Está constatado que esses dois pontos pertencem a essa função afim aqui. Bem, agora eu vou apagar a lousa para passar mais um pouquinho para vocês. Bem, agora eu trouxe um exemplo aqui para vocês de como que cai função afim nas questões ou como a gente pode usá-lo no dia a dia.
Bem, esse exemplo aqui fala que Manuel pegou um táxi que cobra 5,50 pela bandeirada. O que é a bandeirada? Bandeirada é aquele valor fixo que assim que a gente entra no táxi já deve pagar aquele valor para o taxista. E ele cobra também 1,50 por quilômetro rodado. Ou seja, se eu ando 1 quilômetro eu pago os 5,50 mais 1,50. Na função afim, daquele termo geral que eu mostrei para vocês, tem esse termo geral, AX mais B, onde A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. B é aquele valor fixo, aquele valor que não muda. Então nessa questão aqui, qual é o valor fixo, o valor que não muda? É 5,50. O valor, esse é o valor que não muda, é o valor que deve ser pago fixo a esse taxista. Então nós já temos que a função que representa esse valor que o taxista deve pagar, eu vou aqui colocar como um V de valor mesmo. Esse Manuel deve pagar o taxista, quer dizer, esse valor V vai ser o 5,50, que é o valor fixo, mais, tanto faz a ordem, não importa a ordem, primeiro ou segundo. 5,50 mais, esse A é o que? Esse A é o valor, esse valor aqui que vai mudar dependendo da quantidade de quilômetros rodados. Então esse 1,50 vezes x, onde x é em quilômetros, x vai ser o valor em quilômetros que esse Manuel percorreu. No caso, o Manuel percorreu 10 quilômetros. Então esse valor dele aqui vai ser 5,50 mais 1,50 vezes 10. Esse valor que o Manuel deve pagar ao taxista vai ser, aqui 1,50 vezes 10 vai dar 15 reais. É só você andar aqui a vírgula uma casa, vai ficar 15 reais. 15 reais mais 5,50, esse valor V que o Manuel vai pagar ao taxista vai ser 20 reais e 50 centavos. Bem, esse é um exemplo claro de como você usar a função afim tanto em questões e tanto na sua vida real. Aqui ilustra uma situação do dia a dia de Manuel. Bem, agora eu vou falar aqui para vocês sobre os coeficientes. A função afim tem dois coeficientes, o A e o B. O coeficiente A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear. Bem, o que esse A representa no gráfico da função afim? Bem, esse A representa a inclinação da reta. Se esse A for menor que zero, essa reta será decrescente. Se esse A for maior que zero, essa reta será crescente. Como eu sei se as duas pontas da reta são iguais? Como eu sei se essa reta está decrescendo ou crescendo? Bem, eu vou analisar. Você fica de frente para o gráfico, o plano cartesiano e olhe seu lado direito e seu lado esquerdo. Começando do seu lado esquerdo para o seu lado direito. Em relação ao seu lado esquerdo, ela está descendo ou subindo? Ela está do seu lado esquerdo para o seu lado direito, ela está descendo. Então ela é decrescente. Se do seu lado esquerdo para o seu lado direito ela está crescendo, então ela é crescente. E o A representa isso. Se você tem a função, e a questão pergunta, essa função, bem aqui um exemplo de função, y igual a menos 2x mais 3. Um exemplo, essa função aqui tem o A dela negativo, então isso quer dizer que se A é menor que zero, então o gráfico dessa função aqui será decrescente. Mesma coisa aqui, se esse A fosse positivo, esse gráfico seria crescente. E agora vamos falar um pouco do coeficiente linear. O coeficiente linear, no caso é o B, ele representa o quê? Ele representa o ponto que a reta intercepta o eixo Y. Então, esse B sendo um 5, isso quer dizer que no eixo Y a reta do gráfico vai cortar bem em cima do valor 5. E se o B for maior que zero, a reta vai cortar na parte superior do eixo Y, acima da origem. Então aqui a origem, se esse B for positivo, a reta vai passar acima da origem no eixo Y.
Se esse B for negativo, isso quer dizer que essa reta vai passar abaixo da origem no eixo Y, cortando um valor negativo. Bem, essa lousa eu falei sobre os coeficientes, agora eu vou apagar para passar um pouco mais para vocês. Bem, agora eu vou falar aqui para vocês sobre o zero da função, o zero ou raiz da função. O que é o zero ou raiz da função? É o valor que atribuo a x e esse f de x vai ser igual a zero. Ou seja, quando vai ter um valor de x, e quando eu colocar, substituir aqui na função, esse f de x vai dar zero. Então, vocês lembram que o termo geral da função afim pode ser escrito assim, né? Y igual a x mais b. Então, esse f de x aqui pode ser zero. Então, vocês verem também como ser y igual a zero. Quando y for igual a zero, é que temos esse valor do zero raiz da função. Então, vamos aqui, nós devemos colocar um zero no lugar desse f de x. Então, fica zero igual a 5x menos 80. Tem gente que gosta de ter a incógnita no primeiro membro, né? Então é só melhor isolar aqui. Fica 5x menos 80 igual a zero. Pronto, tudo no primeiro membro. Só fiz inverter a posição a ordem da equação. 5x menos 80 fica 5x igual a 80. Então x será igual a 80 dividido por 5. X será igual a 16. Então, nós encontramos o valor do zero ou raiz da função, dessa função, que é 16. E o que isso quer dizer no gráfico? Vocês lembram que no gráfico nós precisamos de pares ordenados. De pares ordenados. Aqui um ponto bem aqui. Esse ponto tem um par ordenado, tem um valor de y e um valor de x. Então, se nós descobrimos o valor de x, que é 16, quando o y era o quê? 0. Então, esse par ordenado aqui vai ser 16 e 0. Temos um par ordenado. Isso quer dizer que esse zero da função, esse valor de x, é o valor que está bem aqui, ó. É o valor que quando a reta, o gráfico, corta exatamente em cima do eixo x. Ou seja, esse ponto bem aqui, ele vai valer 16 e 0. Essa coordenada desse ponto bem aqui é 16 e 0. Então, nesse gráfico aqui, nós temos interpretações de algumas coisas que foram vistas nas lousas anteriores. Tipo, esse valor que também aqui é o valor de b da função. Ou seja, esse valor bem aqui é menos 80, que é o b dessa função. Temos interpretar outra coisa. Essa reta aqui é crescente ou decrescente? Essa reta aqui é crescente. Exatamente. O A dela é positivo, então ela é crescente. Aqui vemos três coisas que nós vimos nas lousas anteriores que está contido aqui nesse gráfico. O B, que é o valor que corta o eixo Y. O A, que representa a inclinação da reta, se ela é crescente ou decrescente. E por último, o valor do zero raiz da função, que é o valor que corta exatamente em cima do eixo x. Agora eu vou apagar aqui para vocês para colocar mais conteúdo. Bem, nessa última lousa eu vou falar sobre os casos particulares da função afim. Quais são esses casos particulares? São os casos em que os coeficientes eles não estão todos, não tem todos na função. Ou seja, essa função aqui, que é a função identidade, ela tem essa cara, f de x igual a x. O a dela é 1, que é o valor que acompanha aqui o x. E o b dela é 0. Não existe o b dessa função identidade. Ou seja, essa função identidade é uma reta que passa pela origem. Por que passa pela origem? Porque o b dela é 0. E vimos que o coeficiente linear, que é o b, ele é o valor que corta no eixo y. Se o b é 0, ela vai passar pela origem. Então, essa função identidade aqui, todo o valor que atribuímos a x vai ser igual aqui em y. Ou seja, se o x for 3, o y também será 3. Porque esse f de x aqui pode ser escrito como y. Então, y é igual a x. Ou seja, todo o valor que atribuímos a x vai ser o mesmo em y. Se aqui for menos 3, aqui também será menos 3. Então, ela será essa função, essa reta que corta
esses dois quadrantes ao meio. Vamos agora para a função constante. A função constante não tem o A. Novamente, aqui tinha o A como sendo 1. Aqui não tem o A. O A dela é 0. E o B dela é qualquer número real. Ou seja, pode ser o 0, pode ser qualquer número real. E se ela for o 0, ela vai estar exatamente em cima do eixo x. Está aqui uma fórmula da função constante. Comparação. Esse ponto bem aqui é 5. Então, esse 5 é o valor de B. Esse 5 é o número de B, que é o valor que corta o eixo y. Então, essa função, para qualquer valor aqui, ela sempre vai ser... Para qualquer valor que atribuirmos a x, ela sempre vai estar em cima desse ponto 5. Ela vai ser uma constante. Tem vários pontos aqui ligados de x nela, mas o valor de y é o mesmo. Eu posso... f de 1 aqui, não tem o x para me substituir, então vai ser b, que é 5 aqui nesse caso dessa função. Então essa função constante sempre vai ser essa reta que está em cima do eixo y, nesse valor fixo aqui, que é o b. No caso aqui é o 5. E a função linear? A função linear, ela tem o coeficiente a sendo um número real qualquer, com exceção do zero. Com exceção do zero, porque se for zero aqui, vai cancelar isso daqui e não vai ter função alguma. E o b dela é zero. Se o b dela é zero, ela vai passar pela origem. Mas, diferente da função identidade, a função identidade, o coeficiente linear dela é 1. Aqui o coeficiente linear da função, o coeficiente angular da função linear é qualquer número real, somente com exceção do zero. Isso faz com que ela não obrigatoriamente corte esses dois quadrantes ao meio. Ela passa pela origem, mas não corta obrigatoriamente ao meio. Bem, todo esse conjunto de luzes que eu acabei de explicar sobre função afim, com essa última agora eu encerro esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de um novo conteúdo que você tenha dificuldade, que você quer que eu explique aqui no canal. E inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para toda semana vocês estarem recebendo conteúdo novo para o Enem e vestibulares com a ajudinha, uma forcinha em matemática.